Minha mente sempre foi muito bagunçada. Eu começava uma coisa e rápido eu parava também. Eu programava muito alguma coisa, criava planos e observava e construía ideias e tudo mais. E quando eu ia colocar aquilo em prática, todos aqueles meus pensamentos me travavam e eu parava. Só que algumas coisas de um tempo pra cá começaram a mudar isso. E eu queria falar um pouco sobre isso hoje. São três coisas essas que eu queria comentar. E três dessas coisas eu acredito que muitos de vocês já fazem. E eu queria falar sobre a primeira, que foi a que eu já falei aqui. Eu comecei a ler. Cara, foi uma das coisas mais libertadoras para mim, porque vamos dizer aqui, toda vez que tu lê algo, em parte, né, tu tira, vamos dizer assim, o foco da tua mente e tu começa a enxergar, eu acredito assim, eu posso dizer, a mente de outra pessoa, as ideias que outra pessoa podem estar, vamos dizer assim, mostrando, apresentando para ti, e tu desfoca muito daquilo que tu pensa, tu consegue focar em uma coisa que realmente exercita teu cérebro, que no começo é cansativo, mas que, como é que eu posso falar, tem um proveito muito interessante. Eu não sei explicar muito bem assim de forma concisa, mas eu tenho percebido uma grande mudança na minha mente e eu consigo olhar e enxergar as coisas com um pouco mais de calma. Eu tenho percebido que eu tenho tido até mais paciência para algumas coisas. E eu não posso deixar de comentar que ler meio que me força a refletir. Não é um dos pontos que eu queria comentar, mas toda vez que eu leio, eu sou forçado a refletir sobre algo, eu crio um ponto de vista em relação a alguma coisa. Então, a partir do momento que eu leio, eu passo a refletir sobre algo e eu consigo ter uma perspectiva em relação, ter uma opinião, ter uma ideia, ter um conceito em relação àquele assunto. Então, de longe, começar a ler foi uma das coisas que mais me organizou, posso falar assim, uma das coisas que mais estão me ajudando, porque eu passo a ter uma opinião diferente da mesma opinião que eu sempre tive, certo? Um ponto de vista além daquele que eu já tinha, que às vezes é muito pequeno. O segundo ponto, não menos importante do que o primeiro, que ele está praticamente junto um com o outro, eu comecei a escrever. Cara, não é uma das coisas mais simples, certo? Eu acredito que dos três pontos, escrever é a mais difícil, porque, vamos lá, necessita que tu pegue um caderno, certo? Tu pegue um caderno, não precisa ser como esse aqui, mas tu pegue um caderno, pegue uma caneta e tenha a coragem de escrever qualquer coisa que venha na tua mente em um caderno. Sem medo de que alguém vai ler, de que até tu mesmo não precisa reler as coisas que tu escreveu. Tu não vai postar isso aqui em lugar nenhum, tu não vai colocar nas tuas redes sociais, tu não vai divulgar para ninguém. Isso aqui não é um produto, isso aqui é a tua mente que está sendo organizada, certo? Então, quando a primeira vez que eu parei e falei que eu peguei o caderno, que eu falei, caramba, velho, o que é que eu vou fazer aqui? Como é que eu faço? E como eu falei, é uma das partes um pouquinho mais complicadas, porque tu realmente vai olhar assim e vai falar, beleza, que conteúdo que eu vou escrever? O que é que eu vou falar aqui? Para que vai me servir isso? Começar a escrever vai tirar parte desse conteúdo acumulado aqui na tua mente, ideias desnecessárias, coisas que realmente podem ser muito úteis para ti. Tanto que escrevendo eu consegui organizar um pouco melhor as minhas ideias para me fazer esse vídeo aqui agora. Porque no momento que uma ideia surge na nossa mente, ela é uma ideia bagunçada, sem ponta, sem começo, sem fim. Mas quando tu para, tu organiza, tu senta, tu escreve, tu tira aquilo da tua mente, é como um desenho. O desenho, por exemplo, eu admiro muito, né? Sempre gostei muito de quem faz esses desenhos realistas. Por exemplo, eu queria citar até o Charles Lavezzo, se eu não me engano é assim o nome dele. Cara, é um artista assim de ponta e para fazer uma arte, independente de qual seja o tipo, tem um esboço feito a princípio para te poder enxergar antes do final. Claro, tu já sabe, tu tem ideia de que tu quer fazer aquele desenho, aquele rosto, aquilo ali, só que vai fazer um esboço, um escopo bonitinho para poder enxergar as formas, para poder começar a caminhar em direção àquele lugar. E escrever traz totalmente essas possibilidades, entende? Tu vai começar a olhar, a observar aquilo que tu, vamos dizer, que tu quer fazer, que tu quer analisar, porque, cara, a tua mente, ela realmente é um computador, teu cérebro é uma máquina, só que
para ela começar a ser efetiva, tu precisa começar a usar aos poucos. Não é simplesmente jogar lá um monte de informação que vai funcionar do zero. Não funciona assim, certo? Eu tentei e eu acabei me desgastando muito fazendo isso. Então, escrever é uma grande ferramenta que, junto com ler e refletir, vai se tornar praticamente uma das coisas que mais vai te ajudar em relação a organizar a tua mente, certo? Falando do terceiro ponto, vou falar de mim. Eu não sei de você, né? Eu vou falar de mim. Para mim, começar a treinar foi uma das coisas mais fáceis entre ler e escrever. Porque quando se trata de fazer esforço físico, eu vou falar de mim que sou homem, certo? É muito mais fácil eu levantar um peso do que eu me sentar numa cadeira e começar a escrever, certo? É muito menos, vamos dizer assim, tem um preconceito muito menor de um homem que expõe as ideias, os pensamentos, os sentimentos em um caderno, do que o homem que vai para uma academia, coloca um supino no peito, faz um exercício. É muito diferente uma coisa da outra, porque o esforço físico, ele vamos dizer assim, não necessita tanto de uma capacidade de inteligência mental e tudo mais. Exige, mas é muito pouco, certo? Tanto que qualquer um pode chegar numa academia, ficar muito grande, muito forte e não ter inteligência nenhuma, certo? Não estou julgando quem é da área, admiro muitos fisiculturistas, atletas de força e tudo mais. Como eu estava falando, treinar tem sido uma das coisas que tem me ajudado sim, porque nesse um mês que eu estou na academia, eu percebi o quê? Que o meu sono melhorou muito. Eu acredito que não tem uma energia acumulada tanto assim mais no final do dia, porque normalmente a gente pensa que não, mas a gente tem muita energia, tem muita atenção na nossa mente, no nosso corpo, e isso atrapalha muito o nosso sono e o nosso descanso, porque o nosso corpo tende a demorar mais para parar. Cada vez que a gente vai para a academia, no começo é um pouco difícil, porque a gente começa com aquele pezinho lá de fisioterapia, é um pouquinho chato no começo. Porém, quando tu percebe que tu tá conseguindo fazer com um pouquinho mais de peso, tá conseguindo fazer um levantamento no supino lá com mais de 10 quilos de cada lado, faz um agachamento lá com 20 quilos de cada lado e tudo mais, tu vai vendo o teu progresso. Então, quando tu enxerga que isso tá acontecendo, cara, parece que as coisas mudam um pouquinho na tua mente, tu se sente mais capaz. E é aí que a gente tem que estar. A gente não precisa ter esse pensamento de incapacidade, o que a gente meio que acreditou que a gente teria, certo? Eu escuto praticamente diariamente pessoas falando perto de mim, eu tenho 30 anos e já passou o meu tempo. Eu tenho 35 anos, não dá mais para me treinar. O tempo só acaba depois que tu não tem mais vida, é simples, certo? Quem quer vai lá e dá um jeito. A minha vida não está totalmente organizada ainda, mas pela primeira vez eu percebi que a minha mente está indo em direção a algum lugar. E isso aí me trouxe uma paz muito grande. Então, se tu acha que isso pode ser de alguma forma útil para ti, pega essas 3 coisas que eu te falei e começa a fazer devagar, vai ver se pode servir de alguma forma para ti, porque eu sei que para mim está sendo útil. Eu não vou dizer que essas 3 coisas vão mudar a tua vida de uma forma assim extraordinária, mas que se tu começar a fazer algumas coisinhas para, de alguma forma, mudar a tua perspectiva em relação ao mundo, em relação às tuas conquistas, e ver que tu pode fazer mais do que tu já faz. E eu não digo trabalhar mais, ser mais exaustivo, mas focar um pouco em você. Desfocar um pouco das pessoas em volta, esquecer a opinião alheia e ver o que você quer. Fazer alguma coisa realmente para sua melhora, não para a melhora dos outros, porque às vezes a gente se esforça muito, muito mesmo, para que os outros se agradem em nossa volta, para que alguém fique feliz, mas a gente esquece da nossa própria felicidade. A gente esquece que se eu morrer, a pessoa que está perto de mim vai seguir a vida dela. Então, eu só tenho uma vida e eu preciso fazer essa vida ser vivida de uma forma digna, honesta e de que realmente eu me orgulhe. Quando eu parta, eu deixo um legado de alguma forma. De que eu fui alguém que me dedicou, que viveu uma vida, que não botou dificuldade para nada e que realmente fez o que queria fazer e que foi feliz com aquilo, certo? Eu não quero chegar no fim da minha vida e falar que eu podia ter feito mais, de que eu podia ter me dedicado mais, que eu podia ter estudado, que eu podia ter feito alguma coisa. Deixaria um legado realmente interessante para o fim da minha vida. Então, cara, se tu ficou até aqui, muito obrigado. Espero que isso seja útil de alguma forma para ti. Então, valeu!